Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e o outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra neste dia a memória de São Francisco de Sales, grande bispo da Igreja, que foi bispo em Genebra, na França, no século XVI, doutor da Igreja, um homem extraordinário que se destacou por profundos e belos escritos espirituais, sobretudo escritos que deixaram claro que o chamado à santidade é um chamado comum a todos os fiéis. São Francisco de Sales, na sua obra-prima chamada Filoteia, dizia que a vida de piedade e a vida de santidade é um chamado de todos, dos padres, dos consagrados, dos monges, das freiras, mas também um chamado das donas de casa, dos operários, dos trabalhadores e dos leigos. Esta semente da santidade
foi plantada no coração de todos os fiéis, e todos têm o dever de fazê-la frutificar. E por providência, na memória de hoje, a liturgia coloca diante dos nossos olhos este Evangelho, esta parábola tão bela e tão profunda do semeador. Uma parábola de Jesus que é como o raio-x dos corações dos batizados. Um exame dos corações que receberam esta semente da palavra e da santidade e da maneira como eles correspondem ou não correspondem a este apelo de santidade. Jesus começa dizendo de um terreno e de um coração que é superficial. Um coração em que a palavra da santidade não produz fruto porque não tem profundidade. São aquelas pessoas que vêm à igreja ou que procuram a Deus só por interesse, somente por aquilo que Deus pode lhe dar, somente de maneira egoísta, atrás de alguma graça, de um milagre, de um dom, e depois que recebem não voltam mais. Estes corações são superficiais, são vazios, não têm vida interior, e por isso acontece o que Jesus está dizendo: esta semente é logo roubada. As pessoas superficiais, que não cultivam uma relação gratuita com Deus, mas só o buscam por aquilo que Ele pode dar, essas pessoas terão a infelicidade de um coração sempre vazio, um coração sempre sem sentido, um coração que não produz frutos de virtude e de santidade. E um grande sinal, talvez na maioria das vezes, para essas pessoas de coração vazio e superficiais, é que essas pessoas, por vezes, são também pessoas barulhentas. O coração vazio causa muito barulho. E aqui também é um outro raio-x, para sabermos se também nós corremos este risco da superficialidade. Quando falamos demais, quando fazemos barulho demais, revelamos um coração que não é profundo e que não encontra em Deus raízes tão profundas capazes de preencher o coração. Essas pessoas o tempo todo serão roubadas. O tempo todo terão a semente da santidade roubada. E, infelizmente, viverão o fracasso de uma vida sem sentido e vazia. Jesus fala de um outro coração, os corações inconstantes. Aquelas pessoas que até recebem a semente da santidade com alegria, mas quando esta semente e as exigências da santidade começam a fazer essa pessoa sofrer, ela volta atrás. São os corações inconstantes, que ainda não entenderam que na fileira de Jesus Cristo existirá também para cada um uma cruz, um sacrifício, uma renúncia. São aquelas pessoas que estão na vida consagrada ou na igreja, buscando somente os confortos que ela dá. E nós não podemos nos iludir. A fé em Cristo não é um imunizante que retira sofrimentos e causa confortos, não. Nós teremos também uma parcela de partilha da cruz do Senhor e do seu sacrifício. Agora, os corações fracos, inconstantes, serão incapazes de perseverar. Quando o primeiro sofrimento bate à porta desses corações, eles desistem,
e perdem a semente da santidade. É preciso aprendermos a dar um sentido às nossas cruzes, aos sofrimentos, talvez até mesmo à perseguição que vivemos por causa da busca da santidade, às decepções, à indiferença, às dores, os ultrajes que a vida com Cristo traz a cada um de nós. São Paulo deixou bem claro isso. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. E se não cultivamos no terreno do nosso coração o dom da fortaleza para enfrentar tudo isso, também corremos o risco de perecer. E está aqui também um outro sinal e um outro raio-x importante. Os corações de vontade fraca revelam também um caráter fraco. As pessoas de mau caráter, infelizmente, são aquelas pessoas que desistem muito facilmente. Quando chega a decepção e a dor, rapidamente elas abandonam o caminho que começaram. Jesus está falando que é preciso cultivar um coração determinado, aconteça o que acontecer. E um outro coração é o coração apegado às coisas deste mundo, que está na igreja, que está com Cristo, mas ao mesmo tempo olha pela janela e deseja os prazeres deste mundo. Está aqui dentro, mas sente saudade dos prazeres que estão lá fora. Este apego aos prazeres, ao poder, às coisas e às realidades mundanas também sufocam o coração e impedem da semente produzir frutos de santidade. Nós precisamos reconhecer isso, querendo ou não, as nossas dependências afetivas, elas sufocam muito. O coração mais livre será o coração mais desapegado. Quem é muito dependente das pessoas, da opinião dos outros, do afeto dos outros, do olhar, do carinho, da atenção, quem é muito dependente dos prazeres deste mundo, das honras e glórias deste mundo, demonstra um coração cercado de espinhos, por isso, sufocado. Só Deus é capaz de causar ao nosso coração a verdadeira suficiência que Ele deseja e que Ele aspira. 3 tipos de coração: o coração superficial, o coração inconstante, o coração apegado. Se no dia de hoje, desgraçadamente, descobrirmos o nosso coração assim, nós temos hoje a oportunidade de colocar dentro do nosso coração o remédio da Eucaristia. O coração sempre saudável de Jesus, que pulsa na hóstia consagrada, é capaz de devolver ao nosso coração a profundidade, a fortaleza e o desapego. Ao comungar hoje, sendo muito sincero com você mesmo e com Deus, reconheça o ponto em que você chegou da vida da santidade. Reconheça como está o seu coração, para que esse divino remédio, o remédio da Eucaristia, faça o seu coração produzir frutos abundantes, fazendo dele uma terra boa e fértil.